Olha aqui o que apareceu nessa semana, um LCA pré-fixada pagando 14,27% ao ano. Nessa semana apareceram investimentos muito atrativos e nós garimpamos e fizemos uma lista com os melhores investimentos. Tem LCA pagando 96,5% do CDI. Também tem uma LCI pagando 105% do CDI e todas são isentas de imposto de renda. Mas tem um detalhe importante: algumas dessas oportunidades somem muito rápido. Então fica comigo até o final que eu vou te mostrar os melhores investimentos disponíveis na renda fixa para agora. Porque você já sabe, quem entende o jogo do dinheiro hoje, colhe liberdade financeira amanhã. Fala, minha gente, sejam muito bem-vindos ao canal Descomplicando o Dinheiro. Eu me chamo Washington e aqui no canal a gente mostra na prática onde seu dinheiro rende mais, sem enrolação e tudo descomplicado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve para não perder as próximas oportunidades. Então vamos direto ao vídeo. E nessa semana apareceu um LCA com liquidez diária do Banco BV, tá? E também apareceu lá no Banco Itaú uma LCI com a rentabilidade de 89% do CDI, mas vamos ver os detalhes. Essa de 84% do CDI é lá do Banco BV, como eu falei, rentabilidade de 12,1% ao ano. E como é livre de impostos, ou seja, 1%, mais um pouquinho do que 1% ao mês de rentabilidade. Para o prazo de um ano, ele corresponde a um CDB de 105% CDI, ou seja, já se torna mais interessante. Essa LCI é de 89% CDI lá do Banco Itaú. Eu trouxe ela aqui porque tem pessoas que não se sentem muito confortáveis em investir em bancos digitais. Então, de repente, pode fazer muito sentido, principalmente porque essa taxa de 89% do CDI, ela tem uma rentabilidade de 12,67% ao ano. Vê como é bem interessante. Isso equivale a um CDB de 117,5%, ou seja, já ficou mais interessante mostrando como faça a comparação em relação ao CDB. Nesse caso dessa LCA, ela tem um vencimento para 6 anos e da caso do Itaú, essa LCI de 89%, para o prazo de 2 anos. Liquidez, nesse caso do BV, é liquidez diária, ou seja, a gente pode investir nela, comparando com o CDB de 100%, que eu vou mostrar o comparativo já, que você vai ter acesso a movimentar seu dinheiro, serve para reserva de oportunidades e também de emergência. Nessa LCI de 89% CDI, liquidez só lá no vencimento dos 2 anos, ou seja, o dinheiro vai ficar guardado, trabalhando para você, só vai ter acesso a movimentar lá no final do prazo, 2 anos, quando chegar no vencimento, ele automaticamente vai cair na sua conta corrente. Investimento mínimo dessa do BV de 112,39 centavos, né? Então, ou seja, veja como ela é muito acessível. Você, qualquer dinheiro ali, pouco dinheiro, você já consegue aplicar nesse produto e ela tem liquidez diária. Essa LCI de 89%, ou seja, investimento mínimo a partir de R$1.000 para você ter acesso a esse investimento. No caso dessa LCA, o IOF é isento, o imposto de renda é isenta, elas são incentivadas, né? No caso da LCI, o IOF é regressivo, mas o imposto de renda é isenta. Temos a garantia do FGC. Vê que coisa interessante. Enquanto a gente faz qualquer outra coisa aí da nossa vida, está lá o nosso dinheiro trabalhando para a gente e com a segurança do FGC. E vejam só, fiz uma simulação, só para a gente poder ficar muito mais claro, essa LCA com 84% CDI, você aplicando R$10.000, lembrando que esses produtos são atrelados à taxa Selic, que significa que se a taxa Selic ela aumenta, a sua rentabilidade, o seu lucro, ele vai aumentar também. E se ela cai, apenas o lucro, a rentabilidade do lucro, ela é reduzida. E nesse caso aí, com 84% CDI, durante o prazo de um ano, você vai ter de rentabilidade, um dinheiro a mais no bolso, de R$ 1.209,60. No caso dessa LCI de 89% do Itaú, durante o prazo de um ano, aplicando também R$10.000, você vai ter R$ 1.267,20. E vejam, só para efeito comparativo, quem ainda aplica dinheiro na poupança iria render os mesmos R$10.000, R$ 833,49. Então, se você tem aquele amigo ou aquela amiga que ainda aplica dinheiro na poupança, compartilha esse vídeo para ele ver que tem mais oportunidades que pode trazer melhor rentabilidade do seu dinheiro. E só para efeito comparativo, um CDB com 100% do CDI iria render os mesmos R$10.000 durante o prazo de um ano,
R$ 1.188. Então, quando eu comparo 84% CDI, uma LCA com 84%, em relação ao CDB com 100% CDI, ainda se torna mais vantajoso e também tem liquidez diária igual um CDB com liquidez diária de 100% CDI. Então, vale a pena você avaliar que se faz sentido para a sua carteira de investimentos e seu perfil de investidor. Me responda uma coisa, quando você investe pensando mais em liquidez ou rentabilidade? Escreva aí nos comentários, liquidez ou rentabilidade, que eu quero saber a sua opinião. E na nossa seleção para essa semana, apareceu uma LCA pré-fixada, minha gente. Vejam as rentabilidades, 14,24 e 14,27. Taxa muito atrativa, considerando a LCA pré-fixada, é um diferencial lá no Paraná Banco. Se você for abaixar esse aplicativo, é o Paraná Investimentos, você faz o cadastro, vai abrir sua conta, é uma conta gratuita e de vez em quando tem aparecido algumas boas oportunidades que de vez em quando eu tenho colocado aqui nos nossos vídeos. E vamos ver os detalhes em relação a esses investimentos. Essa LCA pré-fixada do Banco Paraná, eu trouxe duas aqui para mostrar, está com a rentabilidade de 14,27% ao ano, que isso corresponde a, durante um ano, um CDB de 123,9%. Pessoal, taxa bem diferencial, tá? No caso do outro, é 14,24%, que para um CDB de um ano corresponde a 123,6%. Vencimento, nesse caso, dessa 14,27% para um ano e a outra para 2 anos. Liquidez só lá no vencimento que você vai ter acesso a movimentar seu dinheiro, ou seja, o seu dinheiro vai ficar trabalhando para você guardado, mas só tem acesso a movimentar lá no vencimento. Investimento mínimo de R$1.000 você já consegue aplicar nesses produtos. IOF isenta dos dois casos e imposto de renda também é isento, ou seja, elas são incentivadas. Temos a garantia do FGC. Vê só, enquanto a gente faz qualquer outra coisa na nossa vida, está lá o dinheiro trabalhando para a gente com segurança. E o valor máximo, minha gente, de investimento é sem limite. Porém, eu sempre gosto de recomendar, de você ter o cuidado de o valor investido mais a soma da rentabilidade de não ultrapassar R$250 mil. Porque caso aconteça algo com a instituição financeira, você vai ter a possibilidade de receber todo o seu dinheiro de volta até o limite de R$250 mil. No entanto, o que exceder desse valor de R$250 mil, você não recebe. Por isso que é importante essa dica, toma nota aí dessa dica, que com certeza vai fazer um diferencial nos seus investimentos. E vejam, fiz algumas simulações, aplicando R$10 mil durante o prazo de um ano, com essa taxa aí de 14,27% ao ano, vai render R$1.427. E um detalhe, como é um investimento pré-fixado, você sabe exatamente quanto vai receber desde já na contratação. E essa outra de 14,24% ao ano, R$10 mil durante um ano, vai rentabilizar R$1.424. E só para efeito comparativo, o CDB com 100% CDI iria render R$1.188. Veja aí, pessoal, a diferença, como é bem atrativa, né? Mas vale a pena você avaliar, porque o seu dinheiro vai ficar guardado, trabalhando, só vai ter acesso a movimentar no vencimento. E vejam só, essa como é no prazo para 2 anos, eu fiz a simulação, olha, tá aí na tela. Esse Paraná Banco para 2 anos vai rentabilizar R$4.909,21, que isso dá de rentabilidade 49,09%. Se esse conteúdo está te ajudando, lembra de deixar aquele like para o YouTube, compartilhar esse conteúdo para ajudar a mais pessoas a investir melhor. E na nossa seleção dessa semana apareceu algumas LCAs com 96% do CDI e apareceu também uma LCA lá na corretora Genial com 96,5%. Esses investimentos que mostram aqui de 96% foi lá no Banco Itaú, no mercado secundário, normalmente tem aparecido com consistência a partir das 9h30. Então, se você de fato quer investir lá no mercado secundário do Banco Itaú, toma nota dessa dica aí que a partir de 9h30 vai estar aparecendo essas oportunidades. E olhando os detalhes, realmente mostra aqui que essa 96% CDI eu trouxe o Banco BBM só para efeito de comparação e essa outra é do banco original que está dentro da corretora Genial. E um detalhe que eu gosto de falar é que todos esses bancos, essas instituições, eu fiz questão de avaliar a saúde financeira de todos esses bancos. Eles hoje estão com a saúde financeira em dia, com lucros também consistentes nos últimos anos. O banco original foi que deu uma patinadazinha, mudou a administração, mas ele nos últimos 2 anos já está com lucros
consistentes e recorrentes. Então, isso dá, de certa forma, um sinal positivo para poder a gente investir o nosso dinheiro. E vejam só, nesse caso aqui, esse do BBM com 96% CDI tem uma rentabilidade anual de 13,82% ao ano, que isso corresponde a um CDB de 120% do CDI. Pessoal, taxa muito atrativa. Essa outra de 96,5% do CDI do Banco Original, que está lá dentro da corretora Genial, tá, para um ano, ela corresponde a 13,90% ao ano e um CDB de um ano de 120,6%. Vencimento, nesse caso, dessa do BBM apenas para 6 meses e essa outra do Original para 20 meses. E liquidez só lá no vencimento, ou seja, o dinheiro vai ficar trabalhando para você, guardado, mas você só vai ter acesso a movimentar no vencimento. No caso do BBM, investimento mínimo a partir de R$ 1.013,35. No caso da LCA do Banco Original, que está dentro da corretora Genial, de R$ 1.023,38, o valor mínimo de investimento. Todas as duas são IOF isento, imposto são isentos, são incentivadas. Isso é uma coisa muito diferencial. E aí, quando a gente faz os comparativos, a gente vê de fato a diferença financeira final, né? Garantia do FGC, que sempre é um ponto positivo, né? Enquanto a gente está fazendo qualquer outra coisa aí na nossa vida, tá o dinheiro aí trabalhando para a gente, e com a segurança do FGC. Fiz uma simulação, vejam só, aplicando aí R$10.000 durante o prazo do ano, nessa taxa de 96% CDI, você teria de rentabilidade R$ 1.382,40. E essa LCA com 96,5% do Original, que está dentro da corretora Genial, aplicando R$10.000 durante o prazo de um ano, você vai ter de rentabilidade R$ 1.389,60. Só para efeito comparativo, um CDB com 100% do CDI, veja a diferença, minha gente, como é muito significativa. E aí, tá gostando do conteúdo? Deixa aquele like, se inscreve para não perder as próximas oportunidades. E não esquece de hypar o vídeo, tá? E para quem não sabe ainda, o BRB, saiu essa notícia do BRB, que ele vai estar recebendo 6,6 bilhões emprestados do FGC, viu? Para pagar no prazo de 15 anos, que isso vai dar mais liquidez para o banco, principalmente que ele fez alguns investimentos aí em relação ao Banco Master. Então, ou seja, isso aí vai dar uma melhorada aí sim em relação ao Banco BRB. Inclusive ainda aparece no mercado, inclusive apareceu ontem, uma LCI do Banco BRB lá na corretora XP e no corretora também Genial, com a rentabilidade de 105% do CDI. Vejam, as taxas aí são muito atrativas. E veja só, quando a gente analisa um pouco esse produto, 105% do CDI equivale para o prazo de um ano, 15,12% ao ano. Ele se equivale, durante o prazo de 6 meses, a um CDB de 135,5%. E para o prazo de um ano, a um CDB de 131,3%. De fato, minha gente, isso é uma taxa muito atrativa. Mas você tem que avaliar se faz sentido para o seu perfil de investidor e também para a sua carteira de investimentos. Vencimento desse caso é para o prazo de um ano, liquidez só lá no vencimento que você vai ter acesso a movimentar seu dinheiro. Investimento mínimo de R$100. Veja só, R$100 você já consegue aplicar nesse produto e valor máximo de acordo com a disponibilidade. IOF agressivo imposto isenta, ela é incentivada. Temos a garantia do FGC, que sempre é um ponto positivo, né? Para a gente ficar um pouco mais tranquilo, enquanto está lá o dinheiro trabalhando para a gente, com a garantia do FGC. E fiz uma simulação, vendo só, aplicando R$10.000 durante o prazo de um ano, ele vai rentabilizar R$1.512. De fato, é o diferencial essa taxa, mas como eu disse, vale a pena você avaliar se faz sentido para o seu perfil de investidor. E só para efeito comparativo, um CDB com 100% CDI, que hoje todo banco está oferecendo, isso vai pagar R$ 1.188, ou seja, os mesmos R$10.000 vai render esse valor. Então, ou seja, essa LCI com 105% CDI, de fato, é um diferencial na sua cesta de investimentos. Aí, depois desse empréstimo do FGC para o BRB, tem coragem de investir no BRB? Eu quero saber a sua opinião. Escreva aí, compartilha nos comentários para a gente fazer uma discussão, tá? Uma discussão sadia para poder a gente realmente entender aí o que está acontecendo no mercado financeiro. Agora eu quero saber de você, qual dessas oportunidades que você achou mais interessante? Você encontrou alguma taxa melhor do que essas que eu mostrei aqui no vídeo? Escreva aí, compartilha nos comentários. Te vejo no próximo vídeo.